Hoje nós vamos aprender a colocar o nosso projeto no papel e tirá-lo do papel também. Nós vamos aprender aqui juntos como nós tiramos aí as ideias da nossa mente até ela se materializar aqui no nosso plano físico, aqui no planeta Terra. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Meu nome é Lucinéia Gani, eu sou neuroterapeuta, estou terminando aí o meu doutorado de psicologia e quero contribuir um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, com a sua evolução, com a sua expansão de consciência também. E o vídeo de hoje, ele é assim, um passo a passo muito detalhado, bem claro, bem objetivo, bem didático, para que você tire a sua ideia do mundo das ideias, coloque ela no papel, que nós vamos escrever ali, nós vamos estar com ela no papel, mas nós vamos aprender também a tirar. Gente, a primeira, o que nós precisamos ter nitidamente conosco, no que nós precisamos saber é o que eu quero, qual é o seu desejo. Essa é uma dificuldade que eu, inclusive, agora há pouco estava conversando com meu amigo aqui, o meu colega de trabalho, sobre como é difícil para que eu vou falar do meu campo profissional, para que eu tire ali do papel apenas um objetivo, algo apenas que eu quero, vamos colocar entre aspas, o que eu quero ser. Porque, por exemplo, eu faço tantas coisas que quando eu vou parar assim, quando eu paro para analisar, mas o que eu quero ser, não me vem muitas coisas e isso faz com que a manifestação ela demore a acontecer. Então você precisa ter claro o que você quer manifestar hoje, sem crença, sem preconceito, é de fato. Bom, eu quero um carro. Tá, você quer um carro, mas você já sabe a marca do carro? Lu, eu já sei a marca do meu carro. Então vamos para a segunda etapa. Você sabe a cor que você quer do seu carro? Tá, eu já sei a cor que eu quero do meu carro. Então você já tem a marca, você já sabe o carro. Porque o que acontece, gente? Se eu vou colocar tudo muito prático para vocês, muito didático. Se eu coloco assim, eu quero um carro. O universo, que é Deus, ele não está nem aí se eu quero um carro de 1 milhão, de 2 milhões, ou se eu quero um carro popular, ou se eu quero um carro de 70 mil. Para Deus não existe isso. É muito, é pouco, isso somos nós que criamos com as nossas crenças. Mas quando eu falo assim, eu quero carro, fica muito solto no universo. O carro vai chegar, mas vai demorar, porque eu não coloquei ali as especificações. Nós estamos assim, tem um documento que nós trabalhamos que se chama TR. Então ali no TR a gente especifica tudo. Então hoje eu quero que você faça um TR do seu sonho. Então você escolheu um carro, então você já escolheu a cor, você já escolheu o modelo, você já sabe o ano que você quer esse carro, então você está tudo direitinho. Então nós vamos, já sei o meu sonho, tá? Você já sabe de fato que você quer, porque nós vamos trabalhar em um objetivo. Ok, já sei o que eu quero. Então nós vamos lá, nós vamos para a visualização. A primeira etapa do nosso projeto, que você já tem aí, anote o seu sonho no papel, coloque aí no papel. Eu tenho um carro tal. Então você quer um carro, você quer um... Ai meu Deus do céu, deixa eu ver um carro aqui que eu gosto muito. Você quer a BMW eu já tenho, agora eu quero uma Land Rover não. Eu quero um Jaguar, tá ok. Então vamos lá, vou fazer com vocês. Então eu sei que eu quero um Jaguar, então eu escrevi lá. Eu tenho um Jaguar da cor tal, do modelo tal, do ano tal, escrevi tudo. Nós estamos montando o nosso projeto, nosso sonho. Agora nós vamos para a etapa da visualização. Você tem que entender que o nosso corpo físico, ele é como se fosse um automóvel. Um automóvel é a ferramenta
que é utilizada por quem? Nós somos utilizados por um ser maior. Nós somos utilizados por Deus e nós temos o nosso livre-arbítrio. O que eu quero fazer? Mas nós somos apenas uma ferramenta. Então, nós temos o carro. Então, você tem que colocar uma imagem bem clara. Vamos fechar os olhos e vamos imaginar uma imagem bem clara desse carro. Você já sabe a cor dele, então vamos lá. Eu quero um Jaguar. O meu Jaguar é cinza. É um SUV. Tá, tu já visualizei ele tudo. Agora, você vai entrar dentro do seu carro. Então, você entra dentro do seu carro, vamos lá, abrir a porta, ó, tem a chavinha, então vamos lá, abri, destravei, abri a porta, olhei, o painel é lindíssimo, você tem, vamos lá, sinta o cheiro do seu sonho. Sabe aquele cheiro de carro 0 quilômetro, aquele cheiro maravilhoso? Então, olha, o cheiro, tá, eu vou agora trabalhar com a minha coordenação motora fina. Eu vou pegar a minha mão e vou passar aqui, ó, no volante do meu Jaguar. Olha, eu vou segurar firme o volante. Mas é segurar, minha gente, o mundo da imaginação, você pode tudo. Então, para aí de, isso é bobeira. Não, vamos lá. Somente quem ultrapassa essa crença de que é bobeira é que tem as coisas, porque ela faz. Então, você vai lá, você segura o seu carro, aí você vai lá no botãozinho, vai apertar, vai ligar, olha, escuta o barulhinho, olha, quase não tem barulho, gente. O carro é mega silencioso, mas, então vamos lá, vamos colocar um barulhinho aí no seu sonho, liga lá, coloca uma música. Então, eu coloquei uma música tranquila no meu carro, já coloquei, ele já está lá no D, que ele é um carro automático, então ele vai lá direto. Acelera, vai lá com o pé, acelera e vai embora. Então é isso, a visualização. Isso serve para outras coisas. Vamos lá na mansão. É para criar, vamos criar. Então vamos lá. Então, seu sonho é uma mansão, tá? Olha, como é que é? Você imagina que é o quê? Nossa, eu imagino que é um condomínio. Eu entrei no condomínio. E agora, entrou na sua casa, como é que é a fachada da sua casa? Nossa, tem uma porta imensa, porta linda, maravilhosa. Do lado tem a garagem, está o meu carro, está o carro do meu marido. Então, está tudo ali. Então, você vai fazer isso independente de que seja o seu sonho. Seu sonho é ganhar 10 mil por mês, vamos sonhar alto, tá, gente? Quanto mais ambição, já falei isso no outro vídeo, não é ganância. Não, nós não estamos falando aqui de ganância, nós estamos falando de outra coisa. Então, sonhe com algo grande. Então, vamos lá, está ganhando 100 mil por mês? Ok, então imagina aí você olhando o seu extrato lá e 100 mil reais. Meu Deus, que tudo! Aí você está pronto, já visualizou? Nós vamos para o desejar agora, o sentimento. A nossa imaginação é o projeto, é o papel, é o TR. Mas eu não consigo materializar nada se eu não sentir de fato que é aquilo. Olha só, quando eu estou no meu Jaguar e quando eu olho para o lado, eu vejo a minha netinha entrando. Então, olha só, acabei de imaginar que a Helena, olha, a Helena entrou no meu carro, subiu, aí eu olhei assim para ela, que ela meteu o pezão sujo no banco do meu Jaguar. Mas eu estou com muita alegria porque eu acabei de parar de pegar a minha netinha. Então, sabe essa alegria que eu tenho? Sabe essa alegria que eu estou sentindo? E olha, a minha nora agora entrou com a minha outra netinha. Olha, e a Maria Alice também. Então, o carro está cheio de criança. Então, sabe esse sentimento, essa energia boa? É isso que vai dar, olha, o meu campo mental, ele tem uma força muito menor. Então, vamos colocar aqui que o meu campo mental tem 30% de força. O meu sentimento, que é o que eu sinto quando eu estou dentro desse carro, ele tem 60%, 30%, ele vai ter 70% só. Só não, 70% a mais, desculpa. O meu sentimento, ele vai ter 70% a mais. Então, quanto mais sentimento eu coloco, olha, quando eu abro a minha casa e olho que as crianças estão lá no jardim, estão brincando, e tem ainda a Helena na piscina, a Helena de novo, a Helena em todos os meus sonhos, a Helena está brincando na piscina.
e que eu sinto essa emoção, gente, isso é colapsar. Eu colapso, quando que eu colapso? Quando eu intenciono que eu vou ter. Então eu já colapsei. Então esse sentimento vai acelerar como se fosse uma linha. Então eu dou um pulão na linha para que ela comece a baixar aqui até se materializar. Então o seu desejo é o combustível do carro. Lembra que eu falei que nós somos o carro, mas para o carro, ele sem combustível, ele não anda. Então nós somos um carro. Para andar, ele precisa ter o quê? Amor, alegria, felicidade. Lu, e quando eu não tenho esse sentimento? Você está paralisado, você não anda, você não manifesta nada. Se você estiver vibrando aí na tristeza, na culpa, do ressentimento, você fica paralisado. Você pode ter pequenas realizações, muito poucas. Por quê, gente? Porque o nosso campo é eletromagnético. Nós só conseguimos manifestar o que nós estamos mandando para o mundo. Então, se eu estou mandando alegria, paz, harmonia, é mais disso que eu vai vir. E o dinheiro, ele está na qual frequência? Do amor, da alegria. O carro dos meus sonhos está em qual frequência? Do amor e da alegria. Então, o amor, a alegria é o combustível ali para o meu sonho acontecer. Depois, o que eu tenho que fazer? O terceiro passo para você colocar no seu projeto é acreditar. Não tem como você fazer, não tem como você materializar um sonho se você mesmo não acredita. Uma dica que eu dou quando as pessoas estão com resistência a acreditar no sonho, então, por exemplo, você falou aí, Lu, 100 mil. Então tá, então eu te faço uma pergunta. Você acredita que daqui a 30 dias você pode receber 100 mil? Não, eu não acredito. Então não adianta que você não vai conseguir em 30 dias. Então vamos fazer uma meta até você acreditar. Você acredita que em 30 dias você consegue 50 mil? Não é de salário não, gente. Então, às vezes vem um projeto, um outro serviço. Lu, eu acho que ainda não. Então vamos para 30. 30 mil. Você acredita que daqui a 30 dias você vai conseguir 30 mil? Eu acredito. Então você chegou no ponto. Por exemplo, vamos lá, deixa eu fazer aqui comigo. Eu acredito que em 30 dias eu vou ter 2 milhões na minha conta? Não, eu não acredito. Você acredita que você vai ter 1 milhão na sua conta? Deixa eu ver, olha, 1 milhão eu já comecei. Eu já comecei a acreditar que essa realidade ela pode vir. Então você vai fazer isso até você achar o que você acredita de fato. Por quê? Se eu tenho dúvidas, olha, eu coloquei 2 bilhões. Não, eu não sei. Eu não sei se eu vou conseguir tantos projetos com Então, dúvida paralisa os sonhos, paralisa o desejo. Então, acha aí o que você não duvida, o que vai ter certeza. Depois que você visualizou, você desejou, que é o sentimento, você acreditou naquilo, você vai fazer o quê? Você vai aceitar. Gente, aceitar é tão importante quanto sentir. Se eu não aceito que eu sou merecedora de um Jaguar, eu não vou ter o Jaguar, aquele carro lindo. Se eu não me sinto merecedora de ter uma casa grande, hoje em dia eu tenho uma casa grande, mas eu quero uma casa ainda maior, porque eu estava conversando com meu marido, a minha casa ela não tem os quartos que eu gostaria para receber a minha neta, por exemplo, ela tem um quartinho pequeno, mas eu quero que ela tenha um quarto lindo, eu quero um quarto lindo para ela, para Helena, para Maria Alice. Então eu acredito nisso. Se eu não acreditasse, ia ter dúvida. Dúvida, eu paraliso. Há um tempo atrás, quando eu fui manifestar a minha casa, eu não pensei nesses detalhes. Eu materializei, eu fiz todo o processo para uma casa própria. Eu estava focada em comprar uma casa própria à vista. E foi isso que eu consegui, uma casa própria à vista. Minha casa é imensa, mas ainda tem... Eu não pensei num quarto para as minhas netas, um quarto grande para as minhas netas. Eu pensei num closet maravilhoso, eu tenho ele. Então isso é o importante.
você visualizar, você desejar, você acreditar. Agora, nós vamos para um outro passo, que é intencionar. Intenção, gente. Intenção. Qual a sua intenção? Olha só, trazendo para o prático, para a prática. Você quer, Lucinéia, você quer ter um Jaguar para quê? Nossa, eu quero ter um Jaguar porque é um carro super confortável e eu quero passear com as minhas netas, eu quero passear com meu marido, nós vamos viajar, nós já viajamos muito, então nós vamos fazer várias viagens nesse carro. Tá, então eu tenho uma intenção, eu tenho um propósito para isso. Não é algo só para o meu ego. Tem um propósito. Qual é a intenção? O porquê que eu quero ter uma casa ainda maior? Porque eu quero ter um canto, eu quero que as minhas netas tenham o quarto delas lá na minha casa, para quando elas estiverem. Eu quero que tenha um quarto para os meus filhos. Então, olha só, eu tenho um propósito para ter uma casa ainda maior. Não é só ter mais uma casa acumulando, não. Essa casa é linda, maravilhosa, tem piscina. Eu amo minha casa é linda, mas ela não está atendendo a tudo. Então, eu tenho um propósito. E outra coisa, eu sempre sonhei em ter uma casa sem muro. E a minha casa hoje em dia é toda murada. Por quê? Porque eu não vivo num condomínio. Então, se eu quero ter uma casa sem muros, eu preciso estar dentro de um condomínio. E qual a sua intenção de ter uma casa? É muito seguro para mim, é muito seguro para o meu marido, é muito seguro para os meus filhos, para os meus pais, é muito seguro para os meus amigos. Então, eu tenho um propósito. A minha casa maior tem um propósito. Qual é o propósito do seu sonho? Então, coloca esse propósito. E a outra etapa, um outro ponto aí nós vamos para o outro ponto, depois que você já tem tudo isso, o que você precisa? Você precisa agir. Agir como que aquilo ali já fosse realidade. E o que é isso? Bom, tá lá, então vamos lá. Eu estou aqui trabalhando, como eu agiria se eu já tivesse o meu Jaguar e se eu tivesse uma casa imensa? Pensando. Hoje em dia eu tenho 2 pessoas, são 3 pessoas que trabalham na minha casa. Então, se eu tiver uma casa 3 vezes maior, vou colocar 4 vezes maior do que o que eu tenho hoje. Se hoje eu tenho 3 pessoas, de repente eu vou precisar de mais pessoas. Então eu preciso de mais projetos, eu preciso trabalhar, né? Não é trabalhar, não é força, não é trabalhar com a força, com o mental. Então vão vir mais projetos, vão vir mais trabalhos. Para mim, para o meu marido, nós estamos dispostos a agir? Estamos. Então, isso é agir. Meu filho Gabriel, ele já tem um carro dele, agora ele quer ter uma casa própria. O que ele precisa? Ele precisa agir. Ele precisa pegar as oportunidades, agir. Ele precisa investir o dinheiro dele em algo rentável, assim como eu também. Nós estamos fazendo investimentos, então nós estamos pesquisando. O que nós podemos investir para que nós tenhamos um retorno? Então, isso tudo é agir. O que você estaria fazendo aí se você já tivesse essa casa, esse carro, se você já tivesse tudo isso? Então, é agir, não é ficar sentado, gente. Tem gente que prega aí, que vende curso, vou te ajudar, vou te ensinar a manifestar, a materializar fazendo só técnica. É mentira! Poxa, gente, corre de quem vai estar dizendo aí para você que você vai ficar sentado na sua casa fazendo técnicas e você vai ganhar aí 1 milhão. Pode ser que seja uma crença minha. Agora, eu não acredito que se eu não agir, não é já ter. Por exemplo, uma pessoa fatura 5 milhões por semana. Vamos lá. Essa pessoa, ela vai um dia na empresa dela e ela passa os dias ali jogando golfe, que é um esporte de altamente, assim, é muito propício para grandes empresários. Por quê? Eles se concentram naquela jogada, eles se conectam no mesmo estado meditativo
Quando nós estamos num estado meditativo, nós recebemos as intuições direto do Pai e nós conseguimos identificar. Então o empresário, ele está lá e ganha 5 milhões por semana. Ele vai lá uma vez e já resolve tudo. Por quê? Porque quando ele estava ali naquela jogada de golfe, ele estava concentrado, ele recebeu que se ele fizesse um tal projeto, tudo estaria encaminhado naquele mês. Então ele tem esse insight e coloca em prática. Ele está agindo. E por último, o final. Você precisa desapegar do seu sonho. Você precisa você precisa se libertar daquilo ali, daquele resultado. Cadê a minha casa? Cadê o meu carro? Gente, se você ficar toda hora abrindo a porta para olhar se o carro ainda não está na garagem, você começa a gerar ansiedade, dúvida. Lembra que eu falei que tem que ter certeza? Você não vai acreditar, você não vai sentir nada. Então a minha dica, fez isso, sabe como você desapega rápido? Com outro sonho. Você não paralisa, você não causa o efeito Zenal, você acelera a sua transformação aí, colocando um outro sonho, que aí você vai, entre aspas, esquecer. Então coloque em prática. Mais importante do que assistir esse vídeo é você colocar em prática. Primeira coisa, você vai definir no papel o que você quer. Definiu? Então vai lá e escreva. A sua caligrafia tem muito poder no universo. Escreva: eu tenho, jamais eu quero. Fez tudo isso, visualizou, desejou, acreditou, aceitou, intencionou, agiu, desapegou, soltou. Tá difícil soltar, coloca um outro sonho. Quando você coloca um outro sonho, automaticamente você meio que, entre aspas, você esquece do que você está ali, e você não vai ficar abrindo a porta para ver se o carro já chegou, você não vai ficar ali louco achando: cadê minha casa, está demorando. Não gere ansiedade. Mais importante do que tudo isso que foi falado é você colocar em prática. De nada adianta ficar: eu sei que eu preciso visualizar, desejar, acreditar, intencionar, desapegar, agir, mas eu não faço nada disso. Então vamos lá. Pegue o seu projeto, tire ele ainda hoje do papel. Comece aí, escreva seu objetivo e comece a sua visualização do jeito certinho, que eu tenho certeza que você também vai tirar todos os seus sonhos do papel. Vou ficando por aqui, deixo um beijo enorme para vocês.